E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Agro Negócios, aqui na primeira rádio web do Brasil, na Rádio EO. E hoje nós temos uma convidada super especial. Nós adoramos trazer mulheres empreendedoras e com um super conteúdo, né? E é o caso da Andréia Veríssimo. Ela que tem formação em veterinária, mas é muito mais, é muito além, é que nem a web, é muito além das fronteiras. Ela fez uma graduação em administração rural na Nova Zelândia, já passou pela área da comunicação, do marketing, e a gente vai ter um papo aqui sobre o panorama do agronegócio, assim. Bem-vinda, Andréia. Obrigada pelo convite. Essa que é uma semana de Expo Direto, né? Que o mundo está no Rio Grande do Sul, que a gente se fala muito em tecnologia. Nada melhor do que a gente... Depois aqui na rádio vai ter um especial, uma série de matérias, mas nada melhor que a gente conversar com uma mulher sobre esse novo mercado do agronegócio, né? Que mudou muito. Muito. E também Semana das Mulheres agora, né? Dia da Mulher verdade. chegando, já conecta tudo isso, né? Aqui na nossa rádio, todo dia é Dia da Mulher. Mas, claro, sempre é bom um pouco de homenagem, deferência, né? Isso aí. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, vamos pensar num cenário. O pessoal acha que agro é uma coisa que não está no dia a dia, por exemplo, de uma capital. Uhum. Né? Faz parte do dia a dia, é importante as pessoas entenderem um pouquinho desse cenário. Eu penso que, às vezes, só quando alguma coisa falta que a pessoa percebe a importância dela. Eu sempre lembro daquela teoria do Adam Smith, daquela grande mão invisível, né, que coloca os produtos do mercado no lugar certo. O urbano, ele está numa vida muito tranquila, porque ele circula entre o trabalho, o estudo dele e a casa, e ele vai no supermercado, e lá vai ter o alimento, e ele vai no restaurante, e lá vai estar abastecido. Então, parece que tudo é natural, e parece que o agro não faz parte disso, porque esses fornecedores estão sempre ali à disposição. Mas espera faltar para perceber a importância, né? E talvez a gente possa trazer um exemplo claro, aquela greve dos caminhoneiros, que foi há uns 2 anos atrás, por aí. Exatamente. Né? Que foi, eu sempre penso que onde essa mão invisível do Adam Smith foi cortada, né? Deceparam a mão. O que acontece quando os bens, as mercadorias não conseguem fluir, circular? Falta, e aí a gente percebe que para o meu carro estar abastecido, para eu ir até a escola, eu precisava daquele combustível que não está chegando. Então, gera as filas no posto, porque eu estou desesperado para abastecer. Ao mesmo tempo, se não houvesse um fornecimento de alimento, a sociedade ia virar do avesso, porque o alimento é uma necessidade diária. Uhum. Ia começar a ter saques, ia começar a ter uma guerra. Então, uma coisa que eu vinha discutindo até recentemente, o próprio Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, hoje está no Centro de Agronegócios da FGV, ele fala que a produção de alimentos é uma coisa que contribui para a paz mundial. O próprio Fábio Teixeira, que estava conversando nesse Expo Direto, também fala disso, né? Isso a gente estava comentando, Dona Néria, e eu também. Então, assim, com alimentos tem paz, tem segurança alimentar, tem segurança entre os países. Com alimentos tem o que a gente fazer todo o resto. Então, sem agronegócio não tem produção de alimentos. E as pessoas, talvez, elas não se conectam com isso porque é distante e parece garantido. Vai tudo acontecer. Eu senti na Expo Direto, assim, ó, ia em uma palestra, outra palestra, conversando com o pessoal, a grande preocupação em potencializar a produção de alimentos. E me parece que o Brasil é a grande, assim, a esperança do mundo. Sim. Eu trabalhei na ABIEC por alguns anos, fazendo a promoção internacional da carne brasileira, e o nosso presidente era o Dr. Pratini de Moraes, que foi ministro da Agricultura, enfim, né, certamente um dos melhores ministros da Agricultura que a gente já teve. E também ele foi ministro 4 vezes ao longo de 16 anos. Então, essa é uma pessoa importantíssima para o Brasil e para o comércio exterior do Brasil.
e ele tem uma máxima que eu vou me permitir repetir, que é: o mundo precisa do Brasil para comer. E isso é uma verdade, assim, não tem como negar. E eu estava estudando alguns dados de projeção para o futuro, assim, de FAO, de todos os grandes organismos mundiais, né, a própria FGV corroborou esses dados. Se olhar assim nos próximos 20 anos, quem é que vai crescer a produção de alimentos? A gente tem assim, tem Europa, tem América do Norte, a própria Ásia, um pouco, em torno de 7, 8, 15% na produção total de alimentos. O Brasil, nesse período, vai aumentar em 44%. Porque, na verdade, os outros países já estão ali quase no máximo, né? E o Brasil que tem um grande potencial a desenvolver, né? A gente tem uma enorme área de produção, a gente tem sol, a gente tem água, às vezes falta água, né? Mas assim tem. Como é que é? Moro num país tropical. Exatamente. Então a Abençoado gente por tem. Deus. Esse é um talento enorme nosso, e a gente tem gente operando esse agronegócio com tecnologia, a gente tem as universidades, os centros de pesquisa, então assim tem tudo o que precisa, né? Não dá para a gente pensar o resto do mundo são países já desenvolvidos que incorporaram toda a tecnologia. Não é só isso. Sim, em alguns lugares já incorporaram tecnologia, mas tem gente menos desenvolvida do que nós, né? Por exemplo, até para o continente africano, a gente tem muito a contribuir, muito a ensinar a eles sobre como a gente dominou essa agricultura tropical, né? E fora a questão climática, né? Tem países que não tem como, né? Tem muito frio ou não tem terras agricultáveis como a gente tem, né? Então não há dúvida que é o Brasil que não é só a bola da vez, mas ele é permanente. Isso são coisas que não vão mudar. Sim. E o que eu Porque gostaria não temos é que... como ampliar, né, volume de terras para aumentar a produção, não. Tem que aumentar a produtividade. Isso, né? tem tanto ainda para incorporar dentro, sem derrubar nenhuma árvore, não precisa mais disso, né? Dentro das áreas já abertas e já trabalhadas, aumentar a eficiência dentro dessas áreas, né? Tem aqueles dados também que a NASA... Quando a NASA lançou, parece que aí o Brasil acreditou na Embrapa, que ela já divulgava há anos esses dados, né? Então, assim, a gente usa, acho que são 7, 8% do território brasileiro na produção de grãos. Cidades ocupam mais... Quem mais tem terra no Brasil é índio, né? Áreas de proteção. Que ótimo que, inclusive, a gente tem áreas que pode proteger e não operar na produção de alimentos, e ainda assim a gente é o maior em diversas commodities, né? O que eu gostaria que, como sociedade, voltando à primeira questão ali do urbano, reconheceu, queria que, como sociedade, o brasileiro passasse a ter orgulho também do que a gente é e do que a gente pode ser. E nós não vamos ser um país bacana só quando a gente for, por exemplo, uma Coreia do Sul ou uma Califórnia, que produz um monte de tecnologia para o mundo. Tecnologia não é só o eletrônico, só a inovação, que parece que a gente assim tem que ser de metal, né? Tem que ser de metal, de plástico, está incorporada dentro de um device. Não, tecnologia pode estar dentro da produção de alimentos. Pois é, o pessoal fala em agro 4.0, assim, mas aonde a tecnologia? E na Expo Direto deu para ver muito aonde está, né? Muito. E claro, hoje nessas exposições, o que está sendo incorporado agora tem a ver com a digitalização, né? Com mais equipamentos coletando dados, informações, com mais possibilidade de transformar esses dados em algo que possa ser usado na decisão de negócio, né? E isso é o que aparece hoje nessas feiras, porque é o que precisa ser incorporado. Mas, assim, já tem um montão de tecnologia que já está dentro, que nem o Intel Inside já entrou, né? Um grão de soja, um grão de outras culturas, o próprio milho também tem transgenias, né? O transgênico, quando chegou, foi ali, quando eu estava na Nova Zelândia, ali início dos anos 2000, a gente viu como foi polêmico, né? Foi um tema... Tinha toda aquela, às vezes, a ideia equivocada, né? Você vai ser um monstro, quem usar um alimento transgênico vai se transformar também. Vai nascer com uma orelha a mais, né? Começa vai aquela perder série de dedo. mitos que o pessoal reproduz, às vezes, sem critério, né? Era uma tecnologia nova, disruptiva, que quando chegou... sofreu um ativismo muito forte e houve uma contra-reação. Eu trabalhei muitos anos na área de Public Affairs, que é exatamente essa área, então posso explicar um pouco sobre isso. O grande mobilizador desse início foi a Monsanto, né? A Monsanto trouxe as tecnologias, e quando houve o ativismo, que no fundo são pessoas muito apaixonadas, os ativistas, eles não têm tanta informação técnica, mas eles têm muitos valores, muita paixão. Eles atacaram, né? E a Monsanto, e quem estava por trás disso, contra-atacou dizendo: não,
tecnicamente está ok, a gente tem diversos estudos demonstrando que é seguro, que é correto, só que repercutiu muito mais a percepção de que aquilo era uma ameaça, e eles, em inglês, usaram o termo até Frankenfoods, misturando a palavra Frankenstein com food, né? Então, assim, comida de Frankenstein. Então, nasceria um tomate que estaria misturado com uma banana, ou então uma pessoa teria um dedo a menos, uma orelha a mais, se ela comesse transgênico. Eu acho que, pelos dados que eu vi, existe uma grande organização de divulgação de dados de transgênicos, de biotecnologia. São mais de 4 trilhões de refeições servidas com produtos transgênicos e ninguém teve uma mutação a partir do momento que comeu um alimento com transgênico, né? Na verdade, as duas partes estão jogando, entre aspas, pela mesma causa, né? Querem o melhor para o planeta, tanto a tecnologia, né? Os transgênicos, no caso, quanto os ativistas. Sim, só que quando eles não se comunicam, eles se trumbicam, e acho que é um caso enorme de que isso aconteceu. E aí tem diversas iniciativas muito bem-sucedidas. Tem um organismo mundial chamado CropLife, cuja sede está em Bruxelas, e que agora ele também passou a existir no Brasil. Foi lançado, acho que ali em novembro, né, a CropLife, reunindo diversas entidades que já faziam um trabalho incrível, que junta assim, o Sindiveg, o CIB, o CIB, então, o Conselho de Informações de Biotecnologia, a Agrobio, organizando a parte regulatória de biotecnologia, o Sindiveg e a própria Andef, enfim, as entidades de agroquímicos. Um trabalho constante de explicar, olha, existe tecnologia, o próprio CIB junta mais de 100 cientistas de diversas áreas para falar com a imprensa. Sim. E para dizer sobre os mais diversos aspectos, como isso é seguro, né? Então, se a gente olhar assim, dentro das pautas mundiais, hoje o transgênico é uma pauta que arrefeceu, né? Já não causa mais o tal da comida do Frankenstein, que fim levou, né? Não aconteceu nada de errado e a gente conseguiu aumentar a produção. O que eu acho curioso, porque eu reflito muito sobre isso, estudo muito, na natureza existem mutações que ocorrem naturalmente, né? Às vezes uma flor vem com uma cor diferente, uma cenoura pode vir com uma cor diferente, porque houve uma mutação natural e um novo gene passa a ser existente, né? Mas parece que se Deus fez isso, tudo bem. Mas se foi uma grande corporação norte-americana que fez, está errado, né? No fundo, é um novo gene que veio, mas a partir de muito mais pesquisa do que Deus fez. Sim. E para oferecer uma qualidade melhor do alimento, né? Sim, ou qualidades funcionais, que hoje tem transgenias para isso, né? De melhor qualidade nutricional do alimento, ou de defesa da planta resistência a pragas. Para as pragas. Então, assim, é possível usar menos agroquímicos, porque aquela transgenia fez com que a planta fosse naturalmente resistente àquele inseto que estava prejudicando ela. Então, sob que aspecto que isso é ruim? Tem, dentro desse mundo da tecnologia, tem uma nova agora chegando, que é o CRISPR. Não sei se já ouviu falar. Ainda não. Vamos comentar com os ouvintes aqui do Agronegócios. O CRISPR-CRISPR, né? Que é mais ou menos um outro tipo de transgenia, enfim, de transformação genética, onde se pega um pedacinho do componente genético e se incorpora mais rapidamente um novo componente genético, né? Eu acho que o CRISPR vai chegar com uma comunicação melhor do que o transgênico quando chegou. Então, hoje ele está envolvido nesse mundo de Vale do Silício, de startups, de inovação, que tu estava conversando lá também, né? Então, acho que ele vai ser mais bem aceito pela sociedade, assim como vamos pensar nas vacinas, né? Rapidamente, coronavírus, estou morrendo de medo, tudo. Só que, assim, em poucos meses pode ser que tenha uma vacina. Antes era 10 anos para desenvolver uma vacina. Sim, no mínimo. E como o ministro da Saúde falou, né? Eu só quero saber uma coisa, vocês que são contra vacinas, quando chegar a vacina do coronavírus, vocês vão tomar ou não vão? Então, assim, vamos botar os pingos nos is, né? A informação é a grande arma, né, digamos assim. Tanto para ajudar quanto para atrapalhar, né? A gente pode fazer uma guerra de informação para atrapalhar qualquer coisa também, né? Porque voltando à cidade ali, o consumidor, tu acha que ele já está mais crítico, já está exigindo... Porque existe também no campo uma resistência à mudança, né? As novas tecnologias, tem aquela coisa que passa de geração em geração e, não vou mexer. Sim. Então, tu acha que o consumidor pode cobrar do produtor essa mudança por dizer, não, olha, eu quero um produto de qualidade, eu quero uma oferta melhor?
O maior poder está na mão do consumidor, porque ele hoje tem uma grande possibilidade de escolha e se ele decidir que ele não quer mais aquele alimento, ele já mandou o recado. Né? Acabou a tua demanda. Enfim, o que tu vendia por tanto não vai mais vender porque o consumidor não quer mais. Né? E tu falaste um negócio que me chama a atenção. A gente, às vezes, vê pessoas que, por exemplo, vêm de uma família do campo, vão para outro lugar para ter uma formação melhor, mas voltam e parece que seguem fazendo tudo igual. Ah, porque o avô fazia assim, o pai fazia assim e dava certo. Eu acho que o grande desafio e a melhor coisa é buscar a sabedoria, né, desses que têm essa prática, porque tem muita sabedoria de conhecer aquele ambiente, de o que dá certo, o que não dá, mas fazer um mix com a tecnologia, né, e fazer esses dois mundos se encontrarem, porque muita coisa mudou se a gente pensar numa propriedade no Rio Grande do Sul. Como é que era 50, 60 anos atrás, a quantidade de funcionários que era necessária para tudo. Né? Houve tanta mecanização de tantos... Pensa na cana-de-açúcar. Lembra da década de 80 e 90, aqueles boia frias? Boia fria, me lembro. Vindo para fazer colheita, né? Mecanizou, acabou. Né? Então... tem que incorporar uma tecnologia, inclusive era mais segura, porque era muito ruim na parte de segurança daquele trabalhador, aquele corte da cana, lembra? E tinha que fazer a queimada antes para poder colher, né? Era uma série de histórias tristes. Sim. A tecnologia vem no campo, na verdade. Daí tinha também outro mito, né? Vai acabar com o emprego de todo mundo, porque as máquinas vão vir. Na verdade, as máquinas vêm, máquinas e tecnologia, para dar dados para as pessoas se liberarem para poder analisar aqueles dados e fazer o melhor, né? Também para trazer dados, para trazer uma melhor precisão, né? Tu estava vendo lá na Expo Direto, saber onde plantar exatamente, acompanhando com o clima, né? Tem máquinas agrícolas que estão com estações meteorológicas incorporadas, então assim, vai chover daqui a uma hora, vão parar de colher porque já aumentou a umidade. Então, assim, é um grau de possibilidade de incorporação de dados naquela decisão de negócio imensa. Mas, ao mesmo tempo, o que preocupa um pouco é assim, quem é que vai pilotar aquela máquina? Qual é o grau de instrução que aquela pessoa tem? É uma máquina incrível, dá para controlar pelo iPad e tal, mas, ok, se o operador não tem nem ensino médio e ele vai ficar no celular dele, em vez de olhar o que a máquina está avisando, né? Daqui a pouco vai surgir a máquina autônoma também. Só que aí a gente também está falando de equipamentos caros para essa incorporação, né? Sim. Eu acho que a gente vai ter um período de transição, onde vai ter menos necessidade de gente, mas, ao mesmo tempo, tu vai precisar de pessoas melhor qualificadas para operar aquela máquina mais especial ou para trabalhar aquele dado que foi gerado. Né? E acho que talvez o desafio do agronegócio é como é que a gente vai atrair essas pessoas para o campo também, se a gente não tiver, hoje, no Brasil, uma melhor estrutura até de internet. Né? Minha família tem propriedade rural também no interior. Hoje, um fator de fixação do funcionário a campo é ter Wi-Fi. Então, no galpão, que é um galpão tradicional, com aquela fogueira, aqueles banquinhos de tripé, aquela coisa antiga, tem que ter Wi-Fi, porque senão o peão não fica. Não fica. Mas ele não fica quer o no Wi-Fi campo. para ver os dados da lavoura, né? Não, ele quer ver os estar na rede dados social para dele. brincar. Né? Tudo bem, é o tempo de lazer dele, mas, assim, nos rincões do Brasil, para essas máquinas que coletam dados também poderem abastecer os sistemas de transformar esse dado em informação e conhecimento, tem que ter essa internet também, né? Sim. E tem que conseguir escoar esse produto. Então, eu acho que a gente tem uma grande transformação, mas tem diversos gargalos. A gente não vai virar a página e, a partir de amanhã, tudo virou isso. Mas, assim, o mundo vai mudando e cada vez menos gente vai conseguir aquele emprego tradicional, entre aspas, braçal, assim, braçal, né? Que faz o que o robô faria, né? Que o é robô aquela faria. coisa que e aí, tem voltando a Rio Grande do Sul, o que me preocupa, tendo morado mais parte da minha vida adulta, a maior parte fora daqui do que aqui, esse movimento, eu vou ser muito franca, desse nativismo, dessa paixão pelas nossas raízes, pela cultura, meu Deus, é uma raiz que fixa o pé da pessoa no chão e que ela não consegue enxergar mais, sabe? Então, que deixa a cabeça dura. Deixa uma cabeça dura, e aí um monte de urbano que nunca fez nada, né, cultuando aquelas coisas. É muito bonito, mas enquanto folclore, sabe? Enquanto o mundo mudando, se tu quer ir para o campo para ter aquele emprego lá de antigamente, de ser aquele peão que fica trançando couro, isso aí está acabando, né? Pois é, o que tu acha que pode se fazer para ajudar a abrir essas cabecinhas, assim?
Como a gente comentava antes, né? Se tu não mudar, mudou contigo. Então, assim, se a pessoa não quiser, se ela é contra essas mudanças e muito arraigada às suas ideias e não para escutar o outro e diz, eu me nego a mudar, daqui a pouco alguma coisa vai acabar teu mercado, teu emprego, o teu departamento vai reduzir. Então, assim, em primeiro lugar, abre esses olhos e enxerga que o mundo está mudando e vê, assim, quanto tempo o que tu faz na tua vida profissional, na tua ocupação, na tua fonte de renda vai durar. Talvez você vai ter que partir para empreender, porque assim o futuro do emprego mudou, né? E a gente precisa, enquanto sociedade, de estruturas que preparem essas pessoas para esse novo mundo. Então, a própria educação, vamos falar de educação técnica agrícola, eu não estou acompanhando, mas como é que estão as escolas técnicas agrícolas hoje? Elas estão preparando um profissional para o quê? As próprias, vamos pensar em Senar. O Senar está educando para o que hoje é importante no campo, e não é que assim, fazer um curso de piloto de drone resolveu. Mas quantas pessoas estão usando drone também aqui no Rio Grande do Sul? O que eu vou ensinar vai ajudar aquela pessoa a se qualificar melhor também, né? O que ele vai fazer com a informação? Como é que ele vai saber não só dirigir o drone, mas programar, né? Tirar proveito. Exato. E aí na formação universitária também. A universidade está conectada com esses movimentos. Eu converso com muitos professores e gente da academia. Esse mundo também mudou, tanto porque a crise do Brasil fez com que houvessem menos estruturas de bolsas de estudos, que a gente tinha até pouco tempo muitas bolsas e muitas universidades sendo abertas, e universidades mais comerciais, de baixo custo. Muita gente, de repente, teve aquele curso universitário, mas para qual emprego? Né? E a universidade está conectada com isso aí. Com a mudança. Com essa mudança. Isso está sendo incorporado no que os alunos aprendem, né? Só como um exemplo, no ano passado a gente participou de uma maratona ali do Senar, AgroUp, o Hackatagro, né? Eu tenho uma startup, a gente participou, montamos uma equipe e chamamos um aluno que está se formando na faculdade de veterinária, né? Que é um rapaz, assim, por iniciativa própria, conectado em dados, em programação, ficou enlouquecido, veio trabalhar com a gente para aquela maratona de fim de semana, né? Um hackathon é uma maratona de startups, né? Durou um fim de semana de programação. Ele, ao final do processo, falou, eu não vi nada disso na universidade. E é um menino que está saindo agora da Universidade Federal. Né? Então, assim, o aluno se formando não está nem ligado em dados. Para veterinária, eu estou fazendo um trabalho agora, que a gente vai entregar semana que vem, nós estamos trabalhando os dados da sanidade brasileira de bovinos e suínos e frango, e também as condenações ao abate. Então, dados epidemiológicos, tudo dentro da veterinária. Quantos que a gente está abatendo, qual é o grau de saúde deles, tudo isso estou preparando, mas porque a gente buscou o dado no mapa e transformou. Então, mesmo dentro da veterinária, que é a minha formação, hoje eu sou uma mulher na tecnologia, sabe? #WomenInTech. É isso. E tem, agora que tu entrou no tema, né, óbvio, que tu é mulher, tem resistência por tu ser mulher no dia a dia, quando tu está aí empreendendo nesse meio agro? Eu participei... Imagina, mulher e ainda high-tech. Pois E com visão de mundo. Olha, deve assim, ó, os Galdério devem sair correndo de medo. Já na faculdade, eu comecei a me preocupar com essas questões. Eu pensei, puxa, será que vai ter espaço? Será que, né, como é que vai ser o mundo, assim? Porque parecia ser uma profissão mais masculina, né? O que eu acho é que, em primeiro lugar, a mulher ela precisa se esforçar muito mais, entregar muito mais para ela ser igualmente reconhecida em relação ao homem. Eu acho que ela tem que entregar muito mais. Eu acho que o homem é mais fácil de ganhar aquela reputação. Eu participei daquele congresso de mulheres do agronegócio, num deles como pessoa que repercutia uma pesquisa que foi entregue naquele momento, e em outros dois como visitante, né, como participante. E perguntaram muito disso, né? E o que eu acho? Eu acho que esse preconceito ele está muito mais dentro da cabeça da pessoa, e que quando existe um fato externo, ela valida aquele momento e ela diz sofri preconceito por ser mulher, sabe? Então, assim, por que eu digo isso? Eu já vivi diversas situações onde eu estava com outras mulheres, aconteceu alguma coisa que essas outras mulheres acharam que foi um preconceito ou um menosprezo pela condição de ser mulher, e eu não vi aquilo. Juro por Deus que eu não vi. Por quê? Porque eu não tenho esse preconceito interno. Sim, então, se acontece de fora, eu não valido. Entendeu? Porque eu me esforço igualmente, eu me esforço muito. E eu trabalhei em multinacionais, assim, na área onde a gente senta em um grupo fechado com a alta diretoria para definir quem é que vai ser promovido. Quem que pode ser promovido. São reuniões com RH, né, para ver, olha, fulano
está se esforçando, está estudando inglês, está entregando. Não, esse aqui, puxa, eu vou botar ele numa área de projetos. Não, esse aqui eu não vou, esse eu vou promover. Nunca eu vi que exista assim, se for mulher ganha X, se homem ganha Y. Então, eu também não gosto dessa narrativa que existe aí, que o homem ganha mais que mulher. Eu discordo. É que se tu fizer uma média de um grupo de 100 homens e 100 mulheres, Sim. nos 100 homens vai ter 2 presidentes, 5 diretores, sei lá, um monte de gerente e outros cargos menores. A mulher, por outras questões que eu já trato, ela não chega tanto àqueles cargos mais altos. Faz a média de salário de 100 homens, a média de salário de 100 mulheres, da mulher é menor. Mas não existe, eu afirmo, não existe. Se eu vou contratar uma repórter mulher, ela ganha X, um repórter homem ganha Y. Não existe. Entendeu? E realmente, eu concordo contigo. Quando a gente assume esse discurso, tu tá reconhecendo, enfim, que existe. Tu tá te vitimizando, entendeu? Não é por isso, não é de não novo, é por aí, um ativismo feminista que eu discordo, entendeu? Eu não acho que é por aí, sabe? Eu sou coitadinha, eu sou preconceito. Então, assim, voltando à tua pergunta, se eu senti, eu acho que quando fizeram eu não percebi. Que se ótimo. É que fizeram. Muito mais, eu sofri outros tipos de preconceito por esperarem que eu não... Talvez por ter nascido numa família que já tinha propriedade rural, que eu ia ser filhinha de papai, entendeu? Esse eu sofri bastante. Então, acho que a vida inteira eu passo tentando provar que não, eu sou uma profissional, que eu quero o meu lugar, que eu consigo com a minha força de trabalho. E tu foste, ao longo da tua carreira, também, entre aspas, fazendo correções de rumo, né? Olhando para o mundo e se ajustando. Isso também é importante, né? Sim. Eu já fiz tantas coisas diferentes e já participei de tantas elas da cadeia que eu acho que... Porque eu sou mais uma generalista, entendeu? Mas eu gosto porque isso me dá possibilidade de trazer novas soluções com outro olhar para o lugar onde eu estou. Sim. Sabe? Então, eu já trabalhei pensando no consumidor, na indústria exportadora de proteína animal, na indústria de insumo veterinário, na indústria de insumo agrícola, na federação de indústria. Hoje estou na tecnologia. Tudo vem num crescendo, assim, e é tão legal a gente ficar mais madura, assim, mais certa do que a gente sabe fazer, do que a gente não sabe fazer, e poder escolher. Eu acho que é um mundo incrível de escolhas. A gente hoje pode escolher empreender. Se quiser trabalhar dentro de casa, pode, porque tu consegue com tecnologia dentro de casa, tu pode trabalhar com colegas em qualquer parte do mundo, né? Tu não precisa estar fisicamente mais num lugar, né? Então, eu sou super animada com tudo que está acontecendo. Isso te dá mais tempo para buscar ainda mais conhecimento, né? Com certeza. Eu faço diversos cursos online. Ano passado fiz um curso em MIT, outro em Berkeley. Eu não preciso ir para lá. É até mais caro ir lá. Mas eu fiz um curso com os professores de lá, recebi nota, entendeu? Fiz as lições, estudei. É muita possibilidade. Tu falaste do que tu fez em loco, né, na Nova Zelândia. Sim. O que tu traz de exemplos de lá? O que tu... Nossa, tanta coisa. Um pouquinho. Tanta coisa. Eu acho que o grande aprendizado para mim da Nova Zelândia foi... Fiquei lá de 99 a 2001. O Brasil não era o que é hoje em termos de agronegócio, nem em tamanho, nem em repercussão e nem em autoconhecimento. Eu acho que isso eu aprendi lá e foi minha decisão profissional, ao ver o quanto a Nova Zelândia é um país que é uma titica. Desculpa o termo, titica. São duas grandes ilhas, né? São 2 ilhas e mais uma terceira pequenininha lá, que o tamanho é o tamanho do Rio Grande do Sul. Tá? Que sabe que não tem como... Reconhece seus talentos, que é a produção de alimentos sustentável. E ela conecta isso com a imagem de país. Então, eles vendem a imagem de Clean Green New Zealand. Nova Zelândia limpa e verde. E isso ajuda a vender o turismo radical, que é... Esporte de aventura, e contato com a natureza. Exato. Só que isso também, dentro de uma estratégia de país, conecta com a produção de um alimento saudável. Então, o alimento da Nova Zelândia tem uma ótima reputação, mas isso não vem de graça. É um esforço coordenado de muitos anos, de governo e de organizações do setor privado, trabalhando a imagem. Eu vou te dar um exemplo, talvez você já tenha visto no mercado aqui, já tem o kiwi amarelo, a fruta kiwi. Quando eu estava lá, que ele foi lançado. O kiwi foi uma fruta chinesa chamada gooseberry, que foi transformada pelo neozelandês no kiwi, e na época eles lançaram esse kiwi amarelo.
E eles também lançaram a campanha mundial da marca do kiwi neozelandês, que é o Zespri. Se tu olhar o kiwi neozelandês, que chega até o Brasil a preço competitivo, que eu acho inacreditável, vi do outro lado do mundo. Do outro lado do uma mundo. fruta fresca, entendeu? E que dura e chega aqui, que vai para minha casa, eu vou E poder aí consumir. que a tecnologia invisível está na Muita mesa, tecnologia. na Tu mesa imagina, de assim, todo mundo. o ponto exato de colher aquela fruta para ela sair de, eu não sei como é que está vindo, se é avião ou de navio, refrigerar na temperatura tal, para depois que tu botar no mercado, no que tu soltou ali na prateleira, ela começa a amadurecer normal, né? Então, na época, eles lançaram essa marca Zespri, eles, inclusive, registraram a cor de tom verde mundialmente, que ia ser aquele tom da cor do kiwi neozelandês, né? Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado que determinou que, em 2000, eu decidisse, assim, quando eu voltar para o Brasil, eu acho que o Brasil é um país incrível. Eu li um artigo de uma universidade australiana dizendo que o Brasil era um gigante adormecido e que, quando ele acordasse, ele ia acabar com a Oceania. Olha só. Oceania é Austrália e Nova Sim, Zelândia, sim. né? E eu olhei e digo assim, o que o Brasil não está enxergando? Porque eu fui para veterinária, eu fui a única de todos os meus amigos que foi para um mundo agro, era uma coisa de jeca. Né? Não é, era legal virar médico, advogado, né? Fazer administração era mais legal que fazer veterinária. Provavelmente diziam que tu foi para veterinária só pela questão familiar, para dar uma sequência. não Porque tinha dela vai valor. trabalhar com a família, de certo isso. Coisa de jeca, quer trabalhar com o pai, né? E isso aí mudou. Então, assim, eu enxerguei que esses gringos estão vendo um negócio que nós não estamos vendo. Aí eu estabeleci, eu quero trabalhar na promoção do agronegócio brasileiro quando eu voltar. E foi o que eu fiz. De certa maneira, eu sempre tenho promovido, seja a tecnologia, seja hoje o uso de dados, seja a carne brasileira no exterior. Por 5 anos, eu cuidei da promoção do Brazilian Beef, que é o programa de promoção da carne brasileira no exterior. Então, a gente fazia os churrascos nas feiras, fazia toda a parte de informação, de narrativa, fazia churrascos em parceria com as embaixadas internacionais. Então, assim, a gente rodou o mundo, diversos países, levando a cultura do churrasco como uma forma de mostrar que o produto era bom. Né? Então, assim, E super bem recebido. Super bem recebido. Era um sucesso. Eles continuam fazendo. Hoje eu não cuido disso, né? Mas a gente fazia, nessas grandes feiras mundiais, eu fazia pulseirinha de controle de acesso. A gente servia 1 tonelada de carne em 4 dias de feira. Olha e só. 600 caipirinhas por dia, porque a gente levava toda essa coisa Pois é, do eu ia dizer, a Brasil. caipirinha é sucesso. E aí a gente levava goiabada, sabe? A gente levava as outras. O limão era do Brasil, o açúcar era brasileiro, era cachaça, sabe? Porque eu acho que tu tem que... Isso eu aprendi com o Dr. Pratini, essa questão da diplomacia internacional, né? Levar o Brasil inteiro para fora. Então, foi maravilhoso. E hoje o Brasil está como está, né? Era um período onde frigorífico não exportava tanto, ou se ele exportava, ele passava por um trader no meio do caminho. Sim. Hoje tem essas empresas, são operadores globais, as grandes empresas, pensa bem, estão em diversos países, tem seus departamentos de exportação dentro da empresa. Então, assim, explodiu. No fundo, eu acho que é um setor que hoje está do tamanho que ele deve ter. E já nós estamos falando de 20 anos atrás. E né? que ainda pode crescer muito. muito. Mas a gente tem que melhorar em qualidade. A gente já está grande em volume. Está faltando qualidade. Pois é, eu escutei uma expressão que eu assimilei, eu digo, não, faz sentido, né? Dizendo assim que o brasileiro tem um pouco de um complexo de vira-lata. Ele acaba não valorizando o que é seu e tudo que vem de fora, ok, que nem tu disseste. O dado teve que vir da NASA e a Embrapa já estava batendo nessa tecla há horas. Isso. E daí como despertar assim esse orgulho nacional, esse acreditar na nossa terra? Eu penso que, falando até um pouco de cenário brasileiro, assim, de humor nacional, vamos falar disso, se é que eu preciso falar disso, eu acho que hoje é um momento muito bom para isso, onde acho que a gente tem um retorno a uma paixão pelo Brasil, nacionalismo. Acho que a gente passou muito tempo falando mal e aceitando tudo que vinha dessa narrativa dessas ONGs internacionais também. Né? Eu vejo com olhos com um olhar muito positivo quando começaram a cortar essas verbas dessas ONGs para a Amazônia. Eu não acho que eles estavam ajudando, acho que eles estavam vindo buscar tecnologia, inclusive dos nossos nativos. E tem produtos... Sabia que o açaí tinha sido registrado por uma empresa japonesa mundialmente? Depois Que perdeu absurdo, né? o registro. Mas, assim, estão vindo buscar conhecimento. Então, interessa para gringo também poder explorar os nossos recursos e impedir que a gente faça isso. Então, quando tiraram o recurso daquele monte de ONG, eu achei ótimo. Acho que é a gente que tem que cuidar do nosso território, né? Então, é também parar... Não é parar de escutar essa narrativa. Ela é importante para a gente ver
o ajuste fino que a gente tem que melhorar. Mas a gente tem muita coisa bacana e a gente tem que ter mais orgulho. Mais autoestima? Mais autoestima, mas parar de falar mal da gente mesmo. E vamos falar de gaúcho de novo, né? Eu sou gaúcha e morei muito tempo fora. Os de fora do Rio Grande do Sul falam melhor do que do gaúcho do que o gaúcho. Eu não sei se isso é cultura italiana, me disseram que o italiano tende a ter uma autodepreciação. Mas vamos parar com isso. Vamos ver o que a gente Já tem chega, de né? Já positivo. somos brasileiros, já Bom, cortou o né? laço. E assim, eu já viajei, eu conheço 45 países, eu já passei 4 anos e meio da minha vida fora do Brasil, sabe? 10% da minha vida foi fora daqui. O Brasil tem um monte de coisa maravilhosa. Eu não moraria em outro país hoje. E se eu morasse, eu poderia morar de novo, mas não para sempre. Eu não vou embora do Brasil para sempre. Acho que temporadas são legais. Mas essa ideia que se vende hoje, o Brasil não tem segurança, se isso eu vou me embora do Brasil, é gente que não conhece de verdade lá fora, sabe? Porque, na verdade, montão de coisa bacana. tu sai, tu olha de fora o país e daí tu vê a grandiosidade, digamos Tem assim. um monte de coisa bacana. Tem problema? Tem. Me diz qual é o país que não tem. Nenhum, né? Tu só tem que escolher quais problemas tu está disposto a tolerar, entendeu? Não tem país perfeito. Ai, que legal. Tu acha que o agro agora, digamos assim, está na moda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu ouvi num congresso da GAF, muito bacana, uns 2 anos atrás em São Paulo, ele era o ministro da Agricultura canadense, dizendo que ele ouviu o ministro da Agricultura australiano dizer que hoje o agronegócio é sexy. E eu achei muito legal. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez porque a gente está conseguindo incorporar a narrativa da tecnologia, da produção de alimento. Só que eu acho que o grande desafio hoje é também em resumo, o que eu penso do mundo, o mundo é uma guerra de narrativas. Eu acho que isso resume o mundo. Hoje tem outras narrativas muito mais despedaçadas e mais difíceis de a gente endereçar e defender. Se a gente vai falar, por exemplo, vamos falar bem do agronegócio, vamos defender o agronegócio brasileiro. Antes, se tu conseguisse influenciar a grande imprensa, estava coberto. Os grandes canais, os grandes jornais, os grandes formadores de opinião, tu conseguia reverter uma opinião. Hoje, tu tem milhões de formadores de opinião com seus pequenos muito pulverizado, clusters, né? Então, assim, explodiu e despedaçou. Aí tu tem pequenas pessoas com seus pequenos grupos que confiam muito naquele interlocutor. Então, a gente tem hoje os influenciadores digitais. E não importa a plataforma, pode ser o Instagram, daqui a pouco pode ser outra plataforma, pode ser o Facebook, mas assim, um monte de gente que segue, como se seguisse um guru, um líder, né? E aí aquela pessoa emite opiniões, boas, ruins, ou bem informadas ou não, e quem segue... Aquilo ali é a verdade, universal. E nas gerações aí mais jovens, os millennials, aí, puxa, eu vejo meu filho, tem 14, ele vê YouTube, ele tem diversos canais que ele segue, felizmente são canais bons de tecnologia, eu fico olhando o que é, mas, assim, esses caras formam a opinião dele, então, assim, eles também já não estão ligados, TV aberta não interessa para ele. Sim. Essas crianças não veem mais TV, é YouTube no celular, então, assim, defender o agronegócio hoje, ou vamos dizer, promover o agronegócio é muito mais desafiador, porque tu tem diversos pequenos grupos falando o que querem, né? Por isso que eu acho que, de novo, a estratégia tem que ser de diversos pequenos grupos do nosso lado. Digamos assim, o nosso lado é o agronegócio, tá? Sim. Todo mundo falando. Todo mundo tem que virar um emissor. E o que eu defendo, eu tenho dado muita palestra, adoro dar palestra, eu defendo que o produtor, e, na verdade, todo mundo que está, a imprensa, o cara da indústria, que fale sempre bem do que faz, sabe? Diz assim, ó... Simples assim, vou falar de mim, para dar um exemplo. Minha família está 4 gerações no agronegócio, sabe? Há 4 gerações já são produtores de proteína animal e de grãos. Fazendo isso com muito amor, é o negócio da família, é disso que a gente vive, né? A gente faz isso com amor, com valores, a gente cuida para que o animal não adoeça, a gente previne as doenças dele no campo, ele tem um espaço livre para ele caminhar, ele tem disposição a água fresca para ele beber, eu evito que ele tenha verminose, eu evito doenças, eu vacino, eu cuido dele, né, dos predadores, se daqui a pouco ele está sendo predado, né, vou lá tentar eliminar o predador. Dentro disso, ele veio ao mundo para cumprir um sistema de produção de alimentos para o ser humano. Então, ele vai ser levado dentro das condições de bem-estar animal para um local onde vai ser abatido, respeitando a natureza dele, e vai alimentar o ser humano. Eu faço isso com amor. E eu quero que as pessoas saibam que isso está incorporado.
em resumo, fechando aspas. Eu acho que é isso que todo mundo tem que começar a fazer. Começar a olhar o valor nessa produção, não apenas a tecnologia, o celular, né? Isso. O E material valor que tu olha. emocional. Não estamos falando aqui de valor financeiro, o valor emocional de fazer isso. Porque a grande questão do ativista, ele é apaixonado, ele junta 3, 4 informações, ele monta aquela narrativa e ele apaixonadamente convence outras pessoas daquilo, porque o ativista chega e diz: eu tenho valores, eu não como carne bovina porque eu sei que, sei lá, eu não quero fazer o animal sofrer. E como se ele tivesse uma estatura moral maior que a nossa. Tu é ruim, tu come carne, eu penso no mundo, eu sou maravilhoso, entendeu? Então ele só bota valores, ele não tem nenhuma técnica. E a gente até agora defendia dizendo: não, mas a carne é importante para o desenvolvimento cerebral, o ferro de alta disponibilidade na carne bovina, tu não vai conseguir isso a partir de outros alimentos. Só que defender valor com técnica... Não dá, tá falando de duas... É como se cada um estivesse falando um idioma, né? Isso, exatamente, são 2 línguas diferentes. Então, por isso que eu acho que, resumindo, o desafio hoje, o negócio explodiu, todo mundo emite informação. Então, a única forma de endereçar isso vai ser também explodir os interlocutores desse lado de cá, só que colocando valores no que a gente fala, não só tecnologia. A questão, tu comentaste aqui, a gente está falando de diversos temas, mas o papo está tão gostoso, né? Tu falou em bem-estar animal. É um tema que está muito e cada vez mais forte. Isso, será que veio naturalmente ou é já uma reação, assim? É o gancho para se falar desse valor emocional aí da produção? Tem tanta coisa para falar sobre bem-estar animal. Tecnicamente falando, e segundo o que preconiza a OIE, o bem-estar animal é uma coisa que é evitar, assim, promover as liberdades, as diversas liberdades do animal. Por um lado, tu tem um ativista do bem-estar animal, digamos, essas pessoas apaixonadas por animal que estão confundindo esse conceito que tem mais a ver com animais de companhia. Então, assim, quando mistura, sei lá, você não comeria um cachorro ou um gatinho, eles estão misturando os papéis que os animais podem ter na nossa vida. Existem animais domésticos que vêm ao mundo porque a gente faz com que eles façam parte de um sistema de produção de alimentos. E aí vamos falar as proteínas de origem animal, né? Bovino, ovino, suíno, pescado, frutos do mar. Até gafanhoto para produzir o plant-based hoje em dia, né? Vai ser um mercado. E o animal de companhia. O animal de companhia ele tem um valor emocional para o ser humano. Então, em primeiro lugar, vamos separar isso, né? Aí eles misturam esse conceito da companhia com o bem-estar animal dos outros. Fazem toda uma confusão. Faz uma confusão danada porque interessa, né? Porque, no fundo, eles querem demonstrar esses valores todos, né? Então, tem muita confusão de temas hoje. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, enquanto... Vamos falar a gente, de novo, o agronegócio. A gente tem que entender por que as pessoas estão dizendo isso. O que elas querem dizer. E aí que vem a defesa da ética, sabe? A gente tem que defender que faz isso com ética, com moral, com valores. Ética, aquele animal que foi sacrificado para nos alimentar. Sim. Eu acho que isso a gente precisa incorporar como agronegócio, sabe? Putz, desculpa aí, mas tive que matar, né? Faz parte. Faz É parte. sobrevivência. Faz parte, entendeu? Né? Isso está presente na natureza também, Isso né? está presente na natureza. Essa cadeia de um alimentar o outro. Né? Isso, só que essas pessoas querem ignorar esse fato. Né? Então, assim... Matou... desculpa aí. Quando chega uma Matei. pessoa muito radical, eu acabo dizendo assim, tu não... Olha só, tô comendo a vaca. Eu digo, coitada da planta que a vaca também come. Tá matando, não é um ser vivo. E hoje... O que eu acho é que essa negação à proteína de origem animal ela vem com uma nova força. Eu acho que o vegetarianismo, até um pouco tempo, ele estava mais ligado a tribos como yoga, hindu, uma coisa mais dessa vibe, assim, dessas tribos. Eu acho que hoje vem uma coisa forte que vem alimentado por essa narrativa do Vale do Silício também. E a grande mudança, eu acho, dessa proteína plant-based, né, a partir de plantas, é que eles estão tentando imitar a experiência da carne, né? No sabor, no aspecto, na textura. Então, tem startups que já receberam grandes investimentos desses grandes, né, magnatas de dinheiro lá, americanos, botando uma baita de uma grana. E alguns relatórios já entendem, CB Insights é uma que faz projeções do futuro, que eles acham que o animal vai ser completamente retirado da cadeia de produção animal no futuro, né?
Olha só, revelações. Pois eu não sei, talvez, será? Mas o que é o não recado? sei, eu acredito que tem coisas que nunca morrem, assim como o rádio, se reinventam. Exato, exato. Mas eu acho que mais do que aquele vegetarianismo da yoga e da hindu, daquela tribo que só tinha a alternativa que tu tinha para essas pessoas até hoje era aquele bife de soja, que tinha às vezes em algum restaurante mais natural e tal. Hoje a gente vê assim restaurantes mais normais, os do dia a dia, já tem um prato vegetariano incorporado ou plant-based, né? Então acho que vem mais A Argentina, que é um país tradicionalmente carnívoro, né, muito associado a isso, todos os lugares têm uma opção sem carne. E eu acho que isso está certo. Eu adorei o Debete, que não sei se você conhece, é um empreendedor paulista lá que começou com aquele dry age, né? Ele tem o quintal do Debete lá em Bárbara, em São Paulo. Ele fala o seguinte: ok, na minha churrascaria eu vou ter um prato vegetariano. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escolha. Só que eu quero ir no teu restaurante vegetariano e eu quero que tenha um prato com carne para mim. Porque tu não está respeitando a minha natureza, que se eu tenho amigos vegetarianos e eu quero comer carne, eu não vou poder. Então, tu está sendo radical. Então, é uma discussão tão interessante, assim, eu acho que tem muita mudança. E, resumindo, o que me preocupa é que a narrativa dessa inovação vem com ética, no sentido que eu não matei nenhum animal para trazer essa proteína, que te traz uma experiência parecida. Por enquanto, eles só conseguiram a experiência da carne moída, né? O hambúrguer. Sim. Se um dia, numa vertente que tem lá, a partir de células, criar, sei lá, uma picanha com a camada de gordura igual, a partir de multiplicação celular no laboratório, a um preço competitivo, aí eu acho que a gente está arriscando a perder o animal na cadeia de produção, sabe? Por isso que, de novo, eu volto. Se eles falam que eles matam, né? A gente mata, a gente é ruim. Assassinos. Ai, bom, todo radicalismo é burro. É burro. Né? Então, assim, incorporemos nós na nossa narrativa a ética também. A ética na produção, a ética no abate, que segue os preceitos. A gente tem abate humanitário. A gente segue preceitos que estão estudados para que o animal sofra o mínimo. Mas vamos reconhecer que ele veio aqui para alimentar um ser humano. Sim, o papel dele. Não adianta negar isso, né? Que tem legal. muita moda, né? Tem muita moda. De repente, agora o glúten, né? Aí todas as nutricionistas mandam tirar o glúten. Quantos por cento da população é celíaca de fato? É aquela história, né, que o ovo disse para o glúten: não te preocupa, um dia tu vai deixar de ser vilão também. O ovo foi absolvido, né? O ovo foi absolvido, o café foi absolvido, né? A manteiga. Então, assim, a banha. A banha, agora é o momento da banha. Agora a banha tá top. Antigamente era um absurdo tu falar em banha, só que gerações e gerações viveram com a banha muito felizes. E vamos para um ponto importante. Tem muita moda na nutrição. Então, também é uma grande moda. Por mais que quem siga hoje não queira admitir o que eu vou dizer agora, está na moda o plant-based. Está na moda. Aí a pessoa quer parecer descolada, ela vai... Só que ela acha que aquilo é um desejo dela. Mas ela também está procurando seguir uma tendência. Ela está sendo pautada, né? Isso. Então, falaste muito bem. A manteiga. A gente houve um período lá que usava manteiga. Aí veio a margarina. Ah, porque o colesterol. O colesterol matou a manteiga. Aí depois como é que chamava? Não era ácidos graxos. Teve alguma coisa que matou as gorduras de origem vegetal. Lembra? Faz uns 15 anos. Eu lembro dessas sucessões. Teve assim. alguma coisa. Hoje em dia, a margarina, eu acho que já está agora, foi o que matou a categoria da gordura de origem vegetal. E agora volta a manteiga e a banha. Então... Os óleos também passaram, né? Eu lembro quando era criança, tinha óleo de milho, óleo de arroz, daí tu não encontra aí, hoje. De repente, era só o óleo da dieta mediterrânea que era bom. Né? Então, assim... Ai, meu Deus... se a gente olha num contexto maior, as coisas vão mudando. E daqui a pouco vão mudar. Daqui a 20 anos, talvez a moda seja outra. Tipo, agora tem o óleo de coco, tá em alta também. O óleo de coco, o tal do ghee. Que eu nem sei o que é o ghee. É uma manteiga, né, de origem indiana, clarificada. Mas é maravilhosa. Manteiga, então. É uma manteiga, digamos assim, uma manteiga refinada, reduzida. Lembrei, gordura trans. Gordura trans. Gordura trans foi o que matou ou prejudicou a categoria da margarina, né? Então, eu acho interessantíssimo esses temas. Ou seja, a gente falou em resistência à mudança, mas aqui a gente já lembrou rapidinho como o agro foi dando mudou também os seus rumos. Até porque a gordura de origem vegetal também vem a partir de vegetal, né? E isso que a gente falou na Cricorte lá, um dos que estava no público, né? Meu Deus, então estou falando que a pecuária vai acabar.
Aí eu olhei e disse, olha, vamos até pensar de outra coisa. O Brasil é um baita no país tropical. A gente tem calor e tem umidade. Se daqui a pouco quiserem gafanhoto, insetos para produzir a proteína de origem animal, vai ser ótimo criar insetos aqui. De novo, a gente é um país abundante que tem tudo. Abundante para isso, né? É que na nossa cultura alimentar, inseto é meio chocante, mas diversos países, especialmente asiáticos, comem insetos. Não é que eu preciso comer, tá? Mas só vamos se respeitar. Eles acham que a gente come coração de galinha, né? Eles acham um horror coração de galinha. Não precisa ir longe. No Uruguai já acham um absurdo. Mas sério que vocês comem coração de galinha? Matam um monte. E lá eles comem inseto. Na Nova Zelândia, eu gosto de coração de galinha. Eu ia para a sessão de comida do pet. E eles me levam, tem o cachorrinho, né? Eu digo, meu cachorrinho. Au. Sério? Era mais barato, né? Orçamento de estudante, eu comia coração de galinha. Olha que legal. Agora tu tocou num tema que eu sempre bato nessa tecla, que eu acho que o conhecimento é uma grande chave para a gente acabar com os preconceitos, né? Sim. Entender como é que aquilo está na cultura do outro. Diferenças culturais, né? Eu acho um tema tão apaixonante, assim. E só quem não saiu daqui para não reconhecer isso. Quem acha que o certo é como é feito aqui, né? Não, o certo é isso. Quem disse que o certo é o certo? Na verdade, é o desconhecimento de outras opções, né? O certo para outros é diferente, né? Tu acha que isso também, digamos, confunde um pouco, né? Porque hoje está tudo tão pulverizado, tem tanta informação. Como tu descobriu o que é o certo? Talvez tu tem alguma dica dica até para certo, né? O que é o certo também para ti? Eu acho que tem toda a questão que se fala hoje também do emocional e da lembrança. Tem muito disso, assim, né? Também o que tu teve na tua vivência, na tribo que tu nasceu, né? O que a tua família tinha de hábitos que vem de outras gerações? O que te traz conforto, memórias afetivas? Ali já te coloca numa certa tribo. Aí depois vamos incorporar nisso o que tu acredita, qual é a tua visão de mundo. Então, daqui a pouco, tu quer renegar o que tu foi criado ou tu quer relembrar. Ou tu tá caindo naquela moda A, B ou C. Ou tu tá indo com a boiada. Ou tá indo com a boiada, ou tu quer pensar o que tu pensa, né? O que eu acho que é o mais importante é o seguinte, nós, enquanto produtores de alimentos, temos que dar todas as opções. Por um tempo, eu admito, eu fui uma ativista do carnivorismo. Profissionalmente e pessoalmente. Eu encontrava alguém que discordava de mim, eu tenho bastante argumento, tá? Tem. Mas eu chegava assim, eu digo assim, eu vou reconverter, sabe? Era quase uma coisa assim religiosa. Eu vou reconverter essa pessoa. E hoje eu reconheço que eu também exagerei. Eu também fui uma ativista para um lado onde eu também desrespeitava a opinião do outro. E foi numa empresa que eu trabalhei que tinha um grande paper mundial lá do CEO global que dizia que a gente tem que advogar pelo direito de escolha. Porque isso é um nível acima. Eu quero poder escolher carne. Eu não tenho o direito de proibir a tua opção. Se tu quer comer a partir de gafanhoto, eu acho que o setor tem que produzir. Que é aquilo que tu falaste do restaurante, assim como a churrascaria tem que ter a opção vegana, o vegano tem que ter a opção senão ele carnívora. Também está desrespeitando a minha opção. Ele está me excluindo. Se eu abrir na minha churrascaria um prato vegetariano, eu abri a opção para o vegetariano vir. Por que o vegano está me excluindo o vegetariano? Né? Então, hoje eu reconheço que eu exagerei e eu acho que a grande questão é a escolha. Então, a gente tem que advogar pela escolha, que é ninguém tem o direito de proibir a escolha do outro. Eu posso não concordar, eu posso não comer, mas eu tenho que respeitar. Se tu está a fim de comer o gafanhoto, beleza. Como eu posso lhe fornecer gafanhotos? Como eu posso? Que é assado, frito, caramelizado. Né? E nesse caso, e voltando aí para o agro, é importante tentar, pelo menos, mapear todas essas possibilidades, né? Porque daqui a pouco ele está batendo, insistindo numa tecla e está se enterrando, né? Falando em insistir em tecla, eu estava há pouco tempo atrás numa grande rede de supermercado aqui no Sul, lá com o pessoal que compra carnes, né? E falando de dados. E aí ele me mostra, olha só, que acabou de chegar aqui, né? O frigorífico que estava fornecendo para eles e mostrando, olha só essa peça, olha a camada de gordura que tem. Eu tenho que cortar toda essa gordura no frigorífico. O meu consumidor no meu supermercado não quer toda essa gordura. Só que o que eu acho que está acontecendo? O produtor quer ver aquele boi gordo, né? Aquela vaca bem gorda. Agora que eu vou vender. Só que se chega no frigorífico e ele teve que fazer uma para daquela gordura, porque não era o que o consumidor queria, a gente precisa melhorar essa informação. Por que o produtor gastou tanto dinheiro colocando um teor energético naquela dieta para ficar mais tempo na propriedade para produzir uma gordura que vai fora? Sabe? Isso é um pouco de bater na mesma tecla, boi gordo.
Boi gordo. Mas as pessoas, se a gente olhar para as pessoas, elas não querem ser gordas, né? Elas querem ser saradas, porque vão ter uma qualidade de vida, ou seja, o boi é a Isso. mesma coisa, né? Então, está faltando ainda uma melhor comunicação dessas demandas, sabe? Que é uma coisa que eu sempre defendi, assim. Não dá para só o supermercado ser quem tem a informação do que o consumidor quer. Não dá para só o frigorífico saber o que o supermercado quer. E o produtor empurrar o boi que está pronto, agora eu ligo ver quem é que compra. Porque, no fundo, entra assim, dá para vender, né? Tá Sempre, meio velho, sempre tá aquela meio história, sempre gordo, vai ter alguém que vai muito querer, né? raspado, Um tá chinelo com câncer torto. no olho, assim, dá para vender, né? Mas assim, era o que ele queria e eu acho que todo mundo está pecando nisso, sabe? Não está com essa comunicação intracadeia no bovino, porque no suíno e no frango, nas cadeias mais integradas, essa comunicação existe, né? Porque tu tem uma total integração, a maior parte do suíno e frango é produzido de forma integrada, né? A indústria dá assistência técnica, leva o pinto, fornece a ração, diz o que tem que dar de medicamento e busca dali a X dias. Né? E se a tendência for, agora, sei lá, o ovo, o pessoal está querendo com uma gema mais amarela. Isso vai ser a partir de um corante que nós vamos adicionar na ração. Beleza, começa a fornecer a ração com corante. Sim. Né? Então, está mais integrado. E no suíno e frango, essa grande indústria também, às vezes, já tem muito mais informação daquele consumidor na ponta. Ela já está mais para o food service também, né? Já tem, tu falaste aí nas aves, há muito tempo já se fala da galinha feliz, mas recém agora tem algum esboço de falar no boi feliz, né? Isso é uma coisa bacana. A primeira feira que eu fui mundial foi em 2000, a Feira de Anuga, e me chocou. Porque qual que era a narrativa nacional na época? Não, no Brasil a gente está mais preocupado em comer. Então, assim, essas coisas são de gente rica, gente lá do norte da Europa, Ai, que já está horror. Mas era fato, eu trabalhava na entidade da indústria, era o que a gente acreditava. O que importa para eles já estão com todas as coisas resolvidas na vida, eles já né? Então, Isso é frescura. É frescura, em outras palavras. Trocando em bem, miúdos, bem né? gaudéria, bem grossa. Eles têm alta renda disponível, não tem problema de segurança, de saúde, de educação tal, então eles começam a se preocupar se o animal era feliz enquanto estava vivo. Isso há 20 anos a gente acreditava nisso. Só que isso também chegou. Hoje isso chegou no Brasil. Havia uma barreira linguística muito forte por a gente não falar inglês e essas grandes pautas terem rodado em inglês e não ter Google Tradutor, que a gente ficou muito blindado até pouco tempo atrás disso tudo. Hoje essas narrativas vêm, e eu já acompanhei muito disso. Existem organizações de consumidores que têm blocos mundiais, tipo um jogo de war. Eu posso te mostrar o site. Eles combinam as pautas mundiais e tem o dia, por exemplo, o dia contra antibiótico em restaurante. É lá em outubro esse dia. E aí todas as redes de consumidores, Consumers International, e aqui no Brasil tem o IDEC e outras organizações de consumidores, e eles dizem assim, a pauta desse ano é ser contra antibiótico na produção de frango e suíno. E isso, tu começa a olhar, já reflete o McDonald's aqui, já começa daqui a pouco o Outback não quer, entendeu? Isso chega no Brasil hoje. Então, não é mais uma coisa só do país rico, já está aqui dentro também. Então, por isso, hoje o brasileiro já quer o animal feliz. Graças. Voltando, o produtor tem que dizer que deixou o animal feliz. E não só dizer, né? Deixar. Deixar e botar botar o ovo e cacarejar, não é aquela história? Exatamente. Né? Porque quanta gente está fazendo isso, mas não diz. Tu conhece alguma pecuarista que não seja apaixonado? Né? É difícil. Então fala da paixão, sabe? É isso. É que até um tempo falar de paixão era feio, né? Era dizer que não era profissional, não. Esquece. Então, Não, hoje dá. Hoje dá. Já dá. Graças, boa notícia. Isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção na Expo Direto, das pessoas dizendo, óbvio que a gente tem que faturar, porque, né? Enfim, é a máquina que move, mas tem que ter realização no que faz, né? Propósito, né? Hoje em dia dá para falar em propósito. E as pessoas mudam de emprego, de atividade, porque não tinham propósito naquilo antes, né? Ficava naquela coisa braçal. Tipo assim, o que mais importava era perdurar 30, 50 anos na mesma empresa, né? Mesmo que já não tivesse propósito. Hoje em então, dia, vamos traçar aí um panorama atual do agronegócio. É algo apaixonado, com valor, com tecnologia. Com tecnologia, com orgulho. Só que esse orgulho não é para virar pretensão, tá? Somos os maiorais. Não. Nós estamos aqui, nós estamos dispostos a produzir para o mundo com segurança, com qualidade, com quantidade. A gente não entrou muito na questão da qualidade, tá? Mas eu acho que a gente precisa aumentar a qualidade em diversas áreas ainda.
né? Acho que essa é a luta que a gente tem que traçar agora. Ah, olha que papo gostoso. Já me acenaram ali que está acabando o nosso tempo. Eu odeio essa parte quando começam a acenar, assim, que está terminando. A gente está conversando aqui com a Andréia Veríssimo, essa mulher maravilhosa e compartilhando um pouco da trajetória, dos conhecimentos, né? Nessa finaleira, no final, a gente não fez o merchan, né? Eu queria que tu falasse hoje a tua atuação, assim, Sim. hoje. A que te dedicas? Hoje eu me dedico à organização de dados do agronegócio. Em diversas esferas, a gente já construiu, as pessoas podem consultar o Observatório Gaúcho da Carne, o Observatório do Leite. A gente está fazendo um trabalho agora de suínos, frango e ovos. Então, assim, é transformar dados em informação e conhecimento para o setor poder tomar decisão de negócio. Essa que é a minha paixão agora. Ou seja, tu está oferecendo todas as informações para fazerem o diagnóstico e daí o pessoal poder... E tomar a decisão que vai dar mais renda. Claro que a gente quer que as pessoas tenham renda, que senão elas saiam da atividade. Mas, assim, qual é a melhor época para vender meu boi, por exemplo? Essa é uma resposta que eu posso trazer hoje. Né? O leite caiu. Ah, estão pagando 2 semanas, caiu o preço do leite. Beleza, mas qual é a sazonalidade do preço do leite? Posso programar minha produção para eu ter máxima produção na época do maior preço, que é o que a Nova Zelândia faz, né? É isso que eu promovo hoje, o dado para tomar decisão de negócio. Para não ser assim, isso e de novo, né, eu voltando, porque acho que é um dos meus calos, porque eu sempre fui muito condenada por ser apaixonada pelas coisas que faço e tal. Tu usar a inteligência não quer dizer deixar de lado a paixão pelo... Não, claro que não. Não é dissociada. Digamos que uma inteligência sem paixão não é tão inteligente assim. Olha só aí, ó. Ah, então, olha, Andréia, nós temos que encerrar, mas eu quero que tu volte outras vezes. Tá bom, eu agradeço o convite, é tão bom conversar, né? É isso aí, então, aí dando esse ânimo, né, pro agronegócio, esse exemplo inspirador aí teu. Muito obrigada aí aos ouvintes. E voltaremos com mais um Agro Eu Negócios aqui na rádio. Muito obrigada, Andréia, mais Obrigada. uma vez. Um abraço para todo mundo que está escutando, né? Em todo mundo. Em todo mundo, todo mundo que Viu? também Não não tem fronteira. Não tem fronteiras. Isso é bom. Então tá, obrigada. Obrigada. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz.